Olá, turminha, tudo bem? Então, vamos dar continuidade às nossas atividades, certo? Então, vocês vão pegar o livro de português, o 3, nós ainda estamos no 3, certo? Na página 69, é o 6 e o 9. Encontrou a página, coloca a data. Só a data, tá? Essas palavrinhas já é para uma outra atividade, já estão aí escritas, ok? Então, encontrou a página 69, coloca a data, certo? É esta página aqui. Mais um recorte cole, certo? Ó, o meu já tem as figuras, mas aí vocês vão lá no final do livro. É o último que tem várias figuras, né? Com o restante das famílias, certo? Então, é a família do S, que é o Sá, Sé, Si, Sol, Sul. Então, tem que ler as palavrinhas aqui em cima, recortar e colar no local certo. A família do T, que é o Tá, Té, Ti, Tó, Tu. A família do V, Vá, Vé, Vi, Vó, Vu. E a família do Z, que é o Zá, Zé, Zi, Zó, Zu. Fez isso, recortou ou deixa isso para o final, que é melhor, né? Aí vamos virar para a página 70, tá? Aqui na página 70 é uma brincadeira que se chama stop, tá? Já teve uma atividade dessa, num outro conteúdo, mas a Pro vai explicar direitinho como é que faz, ó. Aqui nós temos um quadro, desse lado aqui tem algumas letras, o G, o M, o P e o L. Aqui em cima está escrito assim, nome de pessoa, nome de fruta, nome de animal. Como que eu brinco? Eu posso brincar só com duas pessoas, eu e mais uma, ou posso brincar com várias pessoas. Vocês têm um livro. Com quem vocês forem brincar, essa pessoa vai pegar uma folha de caderno, uma folha de papel. Aí vai colocar lá nome de fruta, pessoa, fruta, animal, tá? E aí a primeira letra é a letra G. Como que a gente faz? É o seguinte, geralmente quando a gente brinca não tem essa letra, certo? A gente coloca os dedos e vai contando A, B, C, D, aí aonde terminou a quantidade de dedos que nós colocamos, quem está brincando, a letra que terminou é a letra que a gente vai fazer a brincadeira. Mas aqui no caso eu já tenho G. Então é o seguinte, cada um tem que escrever nome de uma pessoa com G, nome de fruta e um nome de animal com G. Tudo com G. Vai escrevendo aqui, tá? Aí é o seguinte, quem termina primeiro de escrever o nome da pessoa, o nome da fruta e o nome de animal, grita stop. Porque eu terminei. Faz de conta que eu já escrevi pessoa, Gabriel, fruta, goiaba, animal, gorila. Pronto, eu terminei de escrever, eu grito stop. Se o meu amigo com quem eu estou brincando não terminou, o problema é dele, tá? Eu terminei, eu grito stop, ele tem que parar de escrever. Não pode mais escrever, certo? Aí é o seguinte, a gente vai ver. Vamos supor, ó, nome de pessoa eu coloquei Gabriel. Aí eu vou ver, aí eu falo Gabriel. Aí o meu amigo vai falar o nome de pessoa que ele colocou. Faz de conta que ele colocou Gabriel também. Quando a gente coloca nomes iguais, porque isso tem uma pontuação, gente. Então, vocês já peguem uma folha, deixa lá do ladinho, com o nome de cada um que estiver brincando, e aí vai anotando a quantidade de pontos, tá? Então, é assim. Faz de conta que eu coloquei Gabriel e meu amigo colocou Gabriel também. Não vai valer 10, porque quando eu coloco um nome de qualquer coisa e ninguém colocou o mesmo nome, o nome que eu coloquei vai valer 10. Agora, se o nome que eu coloquei, o meu amigo colocou também, então vai valer 5. Vai valer a metade dos pontos, tá?
Então, se eu e ele colocamos Gabriel, então eu vou marcar 5 e ele vai marcar 5 pontos também, tá? Agora, se eu coloquei Gabriel e ele colocou Gustavo, então ele vai colocar 10, eu também vou colocar 10 pontos, tá certo? E a mesma coisa com as outras palavras, tá? Fruta, eu coloquei goiaba, se ele colocou goiaba, 5 pontos para cada um. Se ele colocou uma outra fruta, agora eu não lembro, pessoal, outra fruta com G, tá? Aí ele marca 10 pontos e eu 10 pontos, certo? A mesma coisa o nome de animal. Brinquem quando tiverem um tempinho aí, que a mamãe ou o papai estiver mais tranquilo, brinquem com eles vão explicando melhor para vocês, tá bom? É gostoso. É legal, é gostoso, faz a gente pensar, raciocinar, lembrar, e depois tem que marcar os pontos, aí no final a gente soma todos os pontos que a gente fez. Quem fez mais pontos é o vencedor da partida, certo? Beleza? Então tá bom, brincadeira de stop. Agora, virando página 71, nós temos um caça-palavra. Esse caça-palavra são palavrinhas começadas com S, tá? É essas que estão na lousa. Então, a Pro vai ficar aqui do ladinho para vocês verem as palavrinhas. Dá para pausar o vídeo e aí vocês procurem as palavrinhas, circulem e pintem. Não esqueçam de pintar, tá bom? Certo? Já deu tempo, pausou, copia, depois a gente continua. Aí vocês continuam, né? Tá bom? Então vamos lá. Virando. Agora nós temos um texto aqui. A Pro vai ler esse texto, tá? Para a gente responder depois aqui as questões, tá bom? Então, vamos lá. Título. Era uma vez Arca dos Bichos. Os bichos que ficaram de fora estavam desolados. De repente, outra arca apareceu na frente deles. Ei, o que é isso? Era uma arca de segunda. Sabe o que é alguma coisa de segunda, pessoal? É aquilo que já não é tão bom quanto se fosse de primeira, que nem a primeira arca lá do Ziusudra. Era uma arca de primeira, foi feita com madeira boa, né? Agora, essa arca já era de segunda, ou seja, as madeiras já não eram aquelas madeiras boas, a arca não era lá tão confortável. Então, quando nós falamos que é alguma coisa de segunda, porque ela não é tão boa quanto aquilo que é de primeira, certo? Então, vamos lá. Ei, o que é isso? Era uma arca de segunda que tinha chegado ao cais. A prancha desceu e quase pegou o rabo de um macaco meio distraído. O que seria a prancha desceu? Seria isso daqui, pessoal, ó. Tá vendo por onde os animais estão subindo aqui? Isso seria a prancha, como se fosse, uma pontezinha, né? Para os animais subirem ou descerem, tá? Olá, amigo. Eu me chamo Zé. E esta é a minha arca. Podem entrar. Aceito qualquer tipo de pagamento, de passe a vale transporte. É pagar e entrar. Zé explicou que era dono de uma frota de ônibus, ou seja, ele tinha vários ônibus, certo? Frota de ônibus quer dizer que tem vários ônibus. Ao saber da chuvarada que estava para cair, percebeu um negócio mais rentável. Vendeu o ônibus e comprou a arca. E a história termina assim. O que seria um negócio? Ele percebeu, ele tinha uma frota de ônibus, ou seja, vários ônibus. Aí ele soube da chuvarada, da chuva que ia cair, do dilúvio. O que ele fez? Vendeu a frota de ônibus e comprou essa arca. Ele percebeu que o negócio era mais rentável. O que seria mais rentável, pessoal? Quer dizer que dá mais dinheiro, mais lucro. Ele achou que
o negócio da arca ia dar mais lucro. Mas por que ele achou que o negócio da arca ia dar mais lucro? O que ele exige para que os animais entrem? Ele exige pagamento, né? Ele fala qualquer tipo de pagamento, de passe a vale transporte, pode ser dinheiro, pode ser um vale transporte, um passe. Hoje nós não usamos mais passe, né? Antigamente tinha passe, mas hoje nós não temos, mas pode ser dinheiro, vale transporte, que hoje nós chamamos de bilhete único, tá? Ele aceitava qualquer coisa como pagamento, tá? Então vamos lá, uma historinha curtinha. Virando agora aqui para a página 73, nós vamos responder as questões, tá? Exercício 1. Presta atenção, ó. O que há em comum entre o texto escrito por Marcelo Duarte, é esse aqui, esse que a Pro acabou de ler, tá? Quem escreveu foi o Marcelo Duarte. O que há em comum entre esse texto e o texto da história A Lenda do Dilúvio, que é aquela lá do Zilsudra, lá do começo do livro? O que vocês acham que tem em comum? Então, aqui tem 3 opções, tem 3 quadradinhos. Eu vou ler o primeiro. Ou melhor, vou ler os 3, aí a gente vai ver o que tem em comum entre os 2 textos. Os 2 textos falam de um homem bom? Vocês acham que esse texto aqui, que fala do Zé, ele é um homem bom? O Zilsudra, lá daquele texto, lá no começo, ele era um homem bom? O Zilsudra, sim. Agora, esse Zé, será que esse Zé é um homem bom? Ele não está interessado em salvar os animais, ele está interessado em ganhar dinheiro. Então, os 2 textos não falam de um homem bom. Então, isso não é comum entre os 2 textos. Então, a gente não marca X nesse quadradinho. Aí, o segundo quadradinho. Os 2 textos falam de alguns bichos? Eles falam de bichos, mas eles não falam de alguns em especial. Eles falam dos bichos em geral, né? Então, isso não é comum entre os 2 textos. Terceiro quadradinho. Os 2 textos contam a história de uma arca? Lá no texto do Zilsudra, do dilúvio. Fala de arca, conta a história de uma arca? Conta. E esse texto aqui, conta a história de uma arca? Conta também, né? Então, vocês vão marcar X no terceiro quadradinho, certo? Exercício 2. Que condição o Zé impõe para que os bichos entrem na arca? Qual é a condição que o Zé, o dono dessa arca aqui, que vendeu a frota de ônibus dele, que condição ele impõe para que os bichos entrem na arca? Os bichos precisam o quê, gente? Pagar, não é verdade? Ou seja, ele não deixa os bichos entrarem de graça, né? Então, a Pro vai escrever aqui, isso aqui vocês já usaram, já copiaram, né? Então, vamos responder. Deixa eu também baixar isso aqui. Então, pergunta é, que condição ele impõe? Então, é no exercício 2, hein, gente? Ó. Que os... Deixa eu colocar o 2 aqui para vocês não... Que os bichos paguem. Pronto, ponto final. Que os bichos paguem. Certo? Vou acrescentar aqui, ó, para vocês pausar e copiar, tá? Então, que condição o Zé impõe para que os bichos entrem? Que os bichos paguem, certo? Eles precisam pagar. Exercício 3. Você concorda com essa condição imposta pelo Zé?
Aí é a resposta de vocês. Vocês concordam que os bichos tenham que pagar para entrar na arca? Aí é a opinião de vocês, tá bom? Uma resposta pessoal. Eu não concordo. Se vai haver um dilúvio, se vai muitos dias choverem, se é para salvar os animais, eles têm que pagar? Eu não concordo. Mas aí cada um tem a sua opinião, certo? Então vocês escrevam. Tem muitas linhas aí, gente. Mas quem quiser pode até escrever. Não concordo, por quê? Por causa disso, disso, disso. Ou então, não, eu concordo, ele está certo, por causa disso, disso, disso. Aí é a opinião de vocês, certo? Então vamos lá. Virando. Página 74. Mais quadradinhos aqui para a gente responder. Ou melhor, aqui nós vamos organizar, tá? Vamos organizar um textinho, um texto, tá? Primeiro, tem os quadradinhos verdes, que nós vamos ver a posição dos bichos, tá? O que viria em primeiro, o que seria 1, 2, o 3 e o 4. Eu vou ler todos e vamos ver por onde se começa, tá? Essa posição dos bichos, ó. No primeiro quadradinho tá assim, vai cair uma chuvarada. Segundo quadradinho, os bichos perderam a primeira arca. Terceiro quadradinho, terão de pagar para entrar na segunda arca. Quarto quadradinho, os bichos ficaram desolados. Pensando nos bichos, qual dessas frases que a Pro leu seria a primeira? Vai cair uma chuvarada, os bichos perderam a primeira arca. Ó, vou ler aqui o comecinho desse texto, dessa historinha. Os bichos que ficaram de fora estavam desolados. De repente, outra arca apareceu na frente deles. Os bichos que ficaram de fora. Ou seja, se eles ficaram de fora, começa por aí. Eles ficaram desolados primeiro ou eles perderam a primeira arca? Se eles ficaram de fora, eles perderam a primeira arca, né, pessoal? Então, no segundo quadradinho, vocês vão colocar o número 1. Ó, a Pro vai fazer aqui. Vixe, Maria, assim não dá, peraí. Vou fazer aqui, ó, 4 quadradinhos. 1, 2, 3, 4. No segundo quadradinho, número 1, certo? Bom? Então, vamos lá. Bom, se eles perderam a primeira arca, eles ficaram o quê? Eles terão que pagar para entrar na segunda arca, vai cair uma chuvarada ou os bichos ficaram desolados? Depois que eles perderam a arca, eles ficaram desolados, né? Então, os bichos ficaram desolados, está no último quadrinho. Então, no último quadrinho é o número 2, certo? Agora, qual seria o 3? A sequência. Vai cair uma chuvarada ou terão de pagar para entrar na segunda arca? Eu acho que vai cair uma chuvarada, né? Os bichos perderam a primeira arca, ficaram desolados, vai cair uma chuvarada, não é? Vamos lá, é o 3, é o primeiro, ó. E só que para eles entrarem, eles vão ter que pagar. É o número 4, certo? Isso é do primeiro lá, os quadradinhos verdinhos, tá bom? Certo? É isso aí. Então, ficou 3, 1, 4 e 2. Agora, tem os quadradinhos laranja, que é a posição do zero, tá? Então, vamos ver se vocês lembram. Vou ler as frases. Vendeu o ônibus e comprou uma arca.
Será que começa por aí essa história do Zé? Vamos lá. Ficou sabendo que ia cair uma chuvarada e resolveu mudar o negócio. Outro quadradinho. Percebeu o negócio lucrativo. E o último quadradinho. Zé era dono de uma frota de ônibus. Como que eu posso organizar essa historinha aqui falando do Zé, sobre o Zé? Eu acho que ele vendeu ônibus e comprou uma arca. Primeiro? Não, né, pessoal? Ele ficou sabendo que ia cair uma chuvarada e resolveu mudar de negócio? Ele percebeu o negócio lucrativo? Ou o Zé era dono de uma frota de ônibus? A gente começa pelo Zé era dono de uma frota de ônibus, certo? Então, esse daí é o último quadradinho. Então, no último quadradinho, número 1. Bom, Zé era dono de uma frota de ônibus. E aí aconteceu o quê? Ele ficou sabendo que ia cair uma chuvarada e resolveu mudar de negócio? Ou ele vendeu o ônibus e comprou uma arca primeiro? Ele vendeu o ônibus e comprou uma arca primeiro, depois ele ficou sabendo que ia cair uma chuvarada e mudou de negócio? Não, né? Então, o 2, dando a sequência, ficou sabendo que ia cair uma chuvarada e resolveu mudar de negócio. E o 2 é o quadradinho 2 mesmo. Então, ó, número 2. Aí, ó. Zé era dono de uma frota de ônibus. Ficou sabendo que ia cair uma chuvarada e resolveu mudar de negócio. Por que que ele resolveu mudar de negócio? Porque ele percebeu que o negócio era lucrativo ou ele vendeu o ônibus e comprou uma arca? Ele resolveu mudar de negócio porque ele percebeu que o negócio era lucrativo, dava dinheiro, certo? Então, o 3 é o quadradinho 3 mesmo. Certo? E ele percebeu o negócio lucrativo e aí ele fez o quê? Vendeu o ônibus e comprou uma arca, que é o 4. Certo? Então, é só colocar os números nessa posição. Ok? Então, vamos lá. Continuando. Exercício 5. Aí, aqui embaixo, vai ser a resposta de vocês. Presta atenção. Diante dos fatos, há outras possibilidades para os bichos? Há como negociar com o Zé? Diante desses fatos que ele pede, ele fala que ele aceita qualquer tipo de pagamento, passe, vale transporte, né? Diante disso, há outras possibilidades para os bichos? Há como negociar com o Zé? Se os bichos não tiverem dinheiro, será que o Zé aceitaria algum outro tipo de serviço para poder, vamos dizer assim, fazer uma troca com o Zé, né? Vamos supor que eu sou um bicho, um animal. Falar, Zé, eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro, não tenho passe, não tenho vale transporte. Mas eu posso me prontificar a fazer a comida para os animais, a trabalhar na cozinha, em troca de você me levar na arca. É uma possibilidade, certo? Eu estou dando um exemplo. Aí vocês podem pensar se vocês acham que há como negociar. Como a gente negociaria com o Zé? Como vocês negociariam se vocês fossem o bicho, certo? Pensa que pode ter lá um macaco. O que o macaco poderia estar tentando negociar com o Zé? Pode ter lá, um jacaré perdido, algum outro animal. O que ele poderia estar negociando? Se tem outra possibilidade
dos animaizinhos estarem entrando sem pagar. Dessa forma, com dinheiro ou com outro vale-transporte. Já que ele fala que ele aceita todo tipo de pagamento, isso é uma forma de pagamento, é uma troca, né? Eu faço certas coisas lá dentro da arca, posso me prontificar a limpar, a fazer comida, a lavar algumas coisas, em troca disso ele me leva na arca. É um tipo de pagamento, tá? Então, a Pro deu um exemplo, vocês pensem e escrevam aqui, certo? Bom, vamos lá, virando. Página 75, tá? Deixa eu ver mais para cá. Isso. Você foi convocado para resolver essa situação. Que decisão tomaria? Ou seja, ó, os animais estão lá tentando negociar com o Zé. Né? Eu não tenho dinheiro, mas eu faço isso, não sei o quê. E se o Zé não aceita? Aí você foi convocado, ó, você aí. Você vai resolver essa situação. Que decisão você tomaria? O que você faria para resolver esse problema? Bom, no meu caso, eu pensaria assim, bom, se é para salvar os animais, se é para quando passar o dilúvio, essa chuvarada toda, todos os animais sobreviverem, então, Zé, você não vai cobrar nada, todo mundo vai entrar na arca e cada um vai ter uma tarefa. Essa seria a minha solução. Eu resolveria dessa forma. E vocês, como vocês resolveriam? Também é a opinião de vocês aqui, certo? E por último, vocês vão desenhar o desfecho dessa situação. Você não foi convocado para resolver essa situação? Então, você pensou numa forma de resolver, certo? Vamos supor, eu pensei dessa forma, que eu falei, tá? Eu vou ter que desenhar essa forma de uma que eu pensei. Eu vou ter que representar no desenho, certo? Como que eu posso? Eu não falei que eu resolveria dessa forma? Todos os animais vão entrar e cada um vai ter uma tarefa? Então, eu posso desenhar eles dentro da arca, ou se eu achar muito difícil, desenho eles, um lavando prato, um varrendo a arca, outro fazendo comida. Foi a solução que eu arrumei. Então, eu vou representar a minha solução num desenho, certo? Então, pessoal, é isso aí. A gente termina por hoje, tá? Façam com bastante atenção, capricho, ok? E ficamos por aqui, certo? A gente se encontra agora segunda-feira, todo mundo vestido de caipira, quero os caipira bem bonito. Nós vamos brincar, vamos dançar, como eu falei, hein? Vai ter algumas brincadeiras, tá? Então, todo mundo bem animado, tá bom? Então, pessoal, ó, beijo, bom final de semana, até segunda no nosso arraiá, certo? Falou, pessoal? Certo, caipirada? Até segunda. Beijão!